a Deus. Queridos, então, como já foi falado aqui nos avisos, né? Nós vamos ter no dia 28 desse mês o nosso culto profético, que em outras ocasiões já aconteceu na virada, né? No dia 31, na virada não, né? Pouco antes da virada. Na noite do dia 31, neste ano, então, nós vamos fazê-lo no domingo, que será o último domingo do mês de dezembro. Então, portanto, no dia 28, às 18 horas aqui nesse lugar. Não é 18? O último domingo? Eita, isso. Então, voltando aqui, né? Dia 18, perdão, às 18 horas do dia 28. Isso é meio confuso mesmo, né? Tá perdoado, isso é confuso mesmo. Eu vou parar por aqui para não continuar confundindo. Então, queridos, venha e traga alguém que você gostaria que, juntamente com você, tivesse este acesso àquilo que Deus vai liberar para a sua vida neste próximo ano. E foi falado também que nós temos aqui, né, uma página, uma folha ali, perdão, com vários alvos, objetivos, sonhos, desejos, onde você preenche cada um deles ali, né? São 12, né, ao todo, um para cada mês, e nós vamos orar por isso, e todos os meses também é orado sobre esses alvos. E nós somos testemunhas, queridos, que esse negócio funciona. E funciona. Dos alvos, eu não digo todos os alvos, né, porque eu não conheço os alvos dos irmãos, mas aquilo que nós colocamos ali, nós temos visto se cumprir. Então, queridos, faça isso. Pegue a sua folha, preencha, né? Você tem de hoje até o dia 28, né, para refletir, meditar, pensar naquilo que de fato você deseja, você quer para a sua vida, para a sua família, para a sua casa, para os seus negócios, os seus familiares. Coloque ali e nós vamos então orar. E isto vai se realizar. Amém? Muito bem. Queridos, na semana passada nós tivemos então uma ministração cujo título dessa ministração foi Entender ou Conhecer, ou Entendimento ou Conhecimento, né? E eu não sei quantos de vocês ouviram, viram, né? Acessaram lá o YouTube, essa mensagem está no YouTube. Quem não esteve aqui pode buscar, essa mensagem está no YouTube. E, naturalmente, eu sou o primeiro a ouvi-la, né? Até porque eu fico curioso para saber como é que ficou e tal. Se eu fiquei bonito ali na filmagem, né? Geralmente fica, né? Mas, claro, só para conferir. E o que acontece? Em alguns desses momentos ali eu percebi que talvez possa ter ficado algo que não estava totalmente claro. Até porque muitas das coisas que nós falamos aqui, queridos, pode causar um contraste ao que nós conhecíamos, ao que nós entendíamos da nossa vida cristã. Por isso o título, Entendimento ou Conhecimento. E eu lembro de ter falado a respeito de um texto que está lá no livro de Efésios, capítulo 1, versículo 20. Se puder colocar ali, por gentileza, Efésios 1, 20. Onde a palavra de Deus diz assim: Ele exerceu esse poder em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos. Ressuscitando quem? Jesus. Quem foi sepultado? Jesus. Jesus foi colocado numa sepultura. O corpo físico de Jesus foi colocado numa sepultura. E o texto diz que ele foi ressuscitado dentre os mortos.
fazendo-o sentar à direita nas regiões celestiais. E, queridos, nós não estamos aqui de forma alguma negando Jesus. O que eu falei foi o seguinte, que existiu um projeto de Deus na vida dele, Jesus, homem, e um projeto futuro na sua vida, através de Cristo, ou Cristo Jesus, ou o Jesus chamado Cristo. Não mais o Jesus, mas o Cristo. A partir da cruz, a partir do momento em que você teve este conhecimento do que significa o Cristo agindo na sua vida, através do Espírito que ele prometeu enviar. Certo? No livro de Romanos, esses textos nós citamos na semana passada, no livro de Romanos, capítulo 8, versículos 9 ao 11, Romanos 8, 9 ao 11, a palavra diz assim: vocês, porém, não estão na carne. Jesus também estava na carne, enquanto ele andou por esse mundo. Vocês, porém, não estão na carne, mas no Espírito, se de fato, se é que o Espírito de Deus habita em vocês. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele, não é de quem? De Deus. Perfeito? Vamos lá. Se, porém, Cristo está em vocês, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o Espírito é vida. Este Espírito traz vida ao seu corpo, por causa da justiça. Que justiça é essa? Quem se fez justiça em nosso lugar? Jesus, o Cristo. Próximo. Se em vocês habita o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou Jesus, não, Cristo, dentre os mortos, vivificará também o corpo mortal de vocês. Antes andávamos mortos por causa dos delitos e pecados, agora em Cristo nós temos vitória. Conseguiram compreender? Agora em Cristo nós somos outra pessoa. Nós passamos de uma fase para outra. Por meio do Espírito, que agora habita em nós. Se esse Espírito habita em nós, então nós somos Cristo habitando aqui na terra, não mais Jesus. Isso não se trata, queridos, de negar Jesus. Se trata de compreender a participação que ele, Jesus, homem, exerceu na terra, na história. Porém, quando ele foi assunto aos céus, ele disse: não vos deixarei órfãos. Vou para o Pai, ou volto para o Pai, e vou enviar a vocês o Consolador. Este vos falará, vos guiará em toda a verdade. Que verdade é essa, queridos? A verdade da palavra que ele deixou para nós. Queridos, olha como isso como isso é intencional. Nós falamos a respeito de
entendimento ou conhecimento. Queridos, você não, né? Mas as pessoas por aí podem entender tanto de Jesus, serem adeptos fiéis de Jesus, e ao mesmo tempo serem um anticristo. Curioso isso, né? Quer ver só? O livro de Lucas, capítulo 5, fala a respeito de um momento onde Jesus estava ali ensinando as pessoas e tal, e havia ali uns pescadores que estavam lavando as redes porque haviam passado a noite toda pescando e não pegaram nem um lambari. Aí Jesus fala para eles assim: ó, vocês aí, joguem a sua rede para um dos lados do seu barco aí, né? Esse meu lado aqui. E eles fizeram isso conforme a palavra dele, Jesus. E tiveram uma pesca maravilhosa. Vocês já leram isso na Bíblia, né? A ponto deles terem que chamar os outros barcos para ajudá-los então a recolher as redes, que as redes estavam a ponto de se romper. Queridos, mas não tinha peixe nenhum ali. Não tinha nenhum filhotinho de bagre ali naquele lugar. De repente, sob a palavra dele, aconteceu um milagre. Certo? Foi assim? Foi, né? Ok. No século XVIII, 1700 e alguma coisa, aqui no Brasil, estado de São Paulo, diz a história que também aconteceu algo semelhante. Em um determinado rio, havia uns pescadores, também já cansados da sua atividade. De repente, eles pegaram, enroscou na rede deles uma imagem sem cabeça. Daqui a pouco encontraram a cabeça da imagem. E houve então, a história diz, né, que a partir dali, eles começaram a pegar peixes na rede, onde não tinham pegado nada. Curioso isso, né? Que a história repete um acontecimento que houve através da palavra dele, Jesus. E essas pessoas então pegaram essa imagem, devem ter colado a cabeça nela ali e tal, e deram um nome para ela. E hoje aquele negócio se transformou num lugar de idolatria. Por conta disso. Pessoas que entendem que, fazendo penitência naquele lugar, indo visitar aquele lugar, indo buscar paz e harmonia naquele lugar, eles terão. Essas pessoas, queridos, não conhecem a verdade. Porque a verdade não é essa. Eles apenas entendem que se fizer, vão merecer. Mas o conhecimento da palavra, ele nos liberta disso. Nós não precisamos fazer para merecer. Jesus já fez. O que é então que eu preciso fazer, pastor? Creia e receba. Creia e receba. Creia e receba na sua vida. Queridos, é assim. A partir do momento que nós passamos, nós mudamos de fase, de entendimento para o conhecimento, essas coisas, elas começam a ficar para trás. Isso faz parte do nosso passado. Porém, entretanto, isso ainda continua sendo praticado por aí. Vamos lá. Pedro, quando foi participando de uma reunião ali com Jesus, né? Jesus pergunta assim para os discípulos, né? Escuta, o que o povo aí tem falado aí a meu respeito?
Ah, uns dizem que tu és um profeta, outros que, inclusive, é o espírito de Jeremias que baixou em você aí e tal. Ou um profeta. Aí Jesus fala para eles assim: e vocês? Vocês que estão comigo. Vocês que estão aqui reunidos comigo. O que é que vocês dizem a meu respeito? Aí naquele momento ficou um silêncio sepulcral assim. Aí um deles levantou e respondeu para Jesus: a verdade. Aquilo que eles falaram não era a verdade, mas um deles falou a verdade. E a verdade essa é: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E queridos, isso foi tão crucial na vida desse homem que a identidade dele foi transformada. Ele se chamava Simão, passou a se chamar Pedro, Petra, Petros. E Jesus foi além e falou que por conta dessa resposta, por conta deste conhecimento, em cima desta pedra, ou seja, deste fundamento, edificarei a minha igreja, a igreja de Jesus, não a igreja do Pedro, a igreja de Jesus. Certo? Ok. Queridos, no livro de Oséias 4, versículo 6, está escrito lá: o meu povo sofre, o meu povo está sendo destruído, o meu povo está perecendo por falta de entendimento. É isso que está escrito lá? Não. Por falta do quê? Conhecimento. Aí lá na frente, depois desse tempo aí, vem Jesus. E deixou escrito no livro de João, está escrito o seguinte: e conhecereis a verdade. E esta verdade que vocês conhecerão através da minha palavra, essa verdade vai libertar vocês de serem escravos do entendimento. Olha lá. E conhecerão a verdade. E a verdade os libertará. Queridos, libertar de uma prisão. A nossa mente, se nós não conhecermos a verdade, ela se mantém cativa. Acabei de relatar para vocês um fato aqui, onde pessoas se mantêm cativas. Queridos, eu não estou fazendo um julgamento e nem falando mal de um comportamento. Eu só estou dizendo que esse comportamento não está presente aqui, nesse livro. Nem no meu e nem no seu. Pode procurar. E se não está aqui, se não está na palavra, está onde? Onde que está? Fora. Simples. Que silêncio. Ok. Então, por favor, procurem essa mensagem, então, do domingo passado. Hoje, dia 14, foi dia 7, né? Isso? Dia 7 de dezembro, está como é que é o nome lá no YouTube, né? Procurem lá. Ok. Então, o título da mensagem de hoje, queridos, para vocês continuarem nessa reflexão, que eu tenho certeza que muitos de vocês farão nessa semana, o título da nossa mensagem é Discípulo ou Testemunha. E nós vamos, então, ao decorrer dessa ministração, conhecer um pouco mais o que significa isso na nossa vida.
Vamos voltar novamente lá ao livro de João, capítulo 8, versículo 31. João 8, 31 e 32, naturalmente, né? Aí Jesus vem então e fala para os seus discípulos. E João 8, 31 está escrito assim: Então Jesus disse aos judeus que haviam crido nele. Então isso é um grupo de pessoas, né? Aproximadamente 70, uns falam um número mais exato assim, né? Não, eram 74, mas eram mais de 70 com certeza. Se vocês permanecerem na minha palavra, verdadeiramente, vocês serão meus discípulos. Certo? Ok. 32. Vocês serão meus discípulos através de um conhecimento verdadeiro. E este conhecimento trará liberdade à vida de vocês. Discípulos, certo? Queridos, o que é um discípulo? Ah, pastor, discípulo é aqueles 12 lá, aquela turminha lá que andava para aqueles caminhos lá de Jerusalém, Israel com Jesus. Também. Mas discípulo, querido, ele é um seguidor. Um aluno se torna um discípulo do seu mestre. Um discípulo, um seguidor. Livro de Atos, capítulo 1, versículo 8. Vamos ver o que está escrito ali. Olha só, queridos. Jesus falando aos discípulos. Mas vocês receberão poder ao descer sobre vós, quem? O Espírito Santo. Aí, a partir de então, vocês serão meus discípulos. É isso? Está escrito ali? Não. Vocês serão minhas testemunhas. Peraí um pouquinho, mas até então era para ser discípulo, agora é para ser testemunha. O que mudou aí? Serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria e até Joinville. Amém? Queridos, esse poder a qual Jesus está se referindo não é para que você seja um entendido. Entendido sobre religião, sobre filosofia, sobre telepatia, sobre culinária. Não. Esse poder é para que você tenha a capacidade, você seja capacitado de se tornar uma testemunha. Nós vimos que o discípulo, ele é um seguidor. E a testemunha? Testemunha é aquela que atesta, a que dá ela consegue atestar verdadeiramente a respeito de alguma coisa que ela viu, ouviu ou que ela participou. E o curioso, queridos, é que o discípulo, ele pode ser um menor, um incapaz. É um discípulo. A testemunha, ela não pode ser menor. Menos ainda, incapaz. Para ser uma testemunha, você precisa ser um adulto e uma pessoa capaz. Aí então, você pode dar testemunho. E Jesus então vem e diz o seguinte: após vocês receberem o Espírito Santo,
vocês serão minhas testemunhas. Vocês vão falar o que vocês viram em mim. Vocês vão falar aquilo que vocês ouviram de mim. E vocês vão falar sobre o que vocês vivenciaram junto de mim. Porque eu não vou mais estar aqui. Eu vou pegar minha malinha e volto para o Pai. Vocês vão ficar. E vocês vão dar continuidade na minha história, testemunhando. Verdadeiramente. E vocês, queridos? Vocês ainda preferem ser discípulos de Jesus ou testemunhas de Jesus? Então, por que muitas pessoas insistem em ser discípulos de Jesus? Passou o tempo, queridos. Mudou a fase. Sabe aquele joguinho, né, que você tinha aqui, o bichinho vai comendo, daqui a pouco, plim, mudou a fase. Pois é, mudou a fase. Outro tempo. O discípulo, ele teve a sua participação na história, assim como Jesus. Hoje, o Espírito Santo capacita você a ser testemunha dele, Jesus, através do Espírito de Cristo que habita em vocês. Isso capacita você a ser uma testemunha. Ah, pastor, mas eu não estava naquela época lá. Eu sou mais jovem. Eu não sou daquele tempo. Queridos, o Espírito Santo capacita você a ser conduzido em toda a verdade. E esta verdade que está em você, através da presença dele na tua vida, faz com que você testemunhe ao mundo a respeito dele. Forte isso, né? Ou seja, em outras palavras, se você não é um testemunho de Cristo, então você é um anticristo. Anticristo, queridos, não é o capeta apenas. Anticristo é aquele que não traduz na sua essência o Espírito de Cristo. Livro de Mateus, capítulo 11, versículo 25. Mateus 11, 25. Olha só, isso aqui inclusive é para a gente pensar na cama hoje, quando nós nos recolhermos. O que a palavra diz? Por aquele tempo, Mateus 11, 25, isso? Isso. Por aquele tempo, Jesus exclamou: graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondeste essas coisas dos sábios e instruídos. Olha, queridos, o grau desses camaradas aí. Eles eram sábios, eram instruídos, eram mestres, escribas, doutores da lei. Os caras eram bons, não era qualquer um, não. E Jesus fala assim: Pai, Pai do céu, graças te dou, porque o Senhor escondeu essas coisas. Que coisas eram essas? As verdades deles, desses homens entendidos na lei. Os caras sabiam tudo da lei. Mas Jesus então glorifica o Pai, porque o Pai escondeu deles as verdades e revelou, trouxe esse conhecimento a quem? Aos pequeninos. Os pequeninos aqui, queridos,
são as pessoas de um coração puro, pessoas humildes, assim como eu, glória a Deus, e você, aleluia. Estes são os pequeninos, a qual Jesus se refere. Você é esse pequenino. Primeira Coríntios 11, versículo 1. Olha que, queridos, isso é para encerrar nossa noite aqui, né? Quer dizer, encerrar a noite vai ser depois daquele lanche gostoso, daquela pizza, né, que você vai comer depois, né? Um ovo frito também, aleluia, né? Olha o que a palavra está dizendo. Um chocolate, né? E sejam meus imitadores, como também eu sou imitador de Cristo. Imitador, queridos, significa você ter o mesmo comportamento, o mesmo padrão de comportamento. De quem? De um influencer da vida, qualquer um aí, né, que está em alta nos dias de hoje, fazendo a cabeça da humanidade, começando pelas crianças. Fiquem muito alertas com seus filhos, inclusive, por causa disso, certo? Dos jovens, da humanidade. Sede meus imitadores, Paulo falando, assim como eu também sou um imitador de Cristo. Eu não sou imitador das pessoas que hoje estão em alta aí nas mídias sociais. Não, deixa para lá isso. Cristo é o nosso modelo. A essência de Cristo é esse padrão que eu vou adotar na minha vida. Para que, através deste Espírito que Ele enviou, e eu sei que isso está em mim, então eu seja um testemunho. E eu apenas, querido, ou eu não apenas venha a falar dele, mas que a minha vida seja um testemunho vivo dele. O meu comportamento seja um comportamento vivo, assim como ele era. De modo que pessoas possam ser influenciadas através desse comportamento natural, sem esforço, apenas natural. Jesus falou: eu sou a luz do mundo. Um tempo depois, ele vira para as pessoas, para os discípulos, até ali, e fala assim: ó, o seguinte, gurizada, vocês são a luz do mundo. Então, se comportem como tal. E essa é a palavra que ele deixou para nós, para que essa luz de Jesus possa brilhar através de nós, sendo um testemunho daquilo que ele fez. E esse poder que ele nos deu é para que nós sejamos capacitados a ser testemunhas dele e dar um testemunho dele. Então vamos adotar isso. E a partir de hoje, vamos começar a andar sobre isso, em cima disso. Seja você esse padrão de vida plena, vida abundante, vida eterna que ele deixou para nós. Amém? Vamos colocar de pé? Se você puder, tiver liberdade, coloque a mão no seu coração. Vamos fazer uma oração? Pai Celestial, graças te damos, porque o Senhor nos trouxe aqui nessa noite para compartilhar conosco uma mensagem, Senhor, que toque o nosso coração, que revele o conhecimento da verdade da Tua palavra para a nossa vida. Pai Celestial, que cada um dos nossos irmãos possa ter esse
conhecimento, através da tua palavra sendo revelada à sua vida. E este conhecimento faça com que, através de hoje, nós possamos dar testemunho vivo, único, verdadeiro e exclusivo do Senhor Jesus na nossa vida. Não apenas de Jesus, mas de Jesus o Cristo, através do Espírito Santo que Ele nos enviou e está em nós, e está sobre nós. Que sejamos nós a luz do mundo, nesta terra e por onde nós estivermos. Pai Celestial, este poder que nos capacita através do Teu Espírito Santo, que ele possa ser fortalecido em nós, cada vez mais, através deste exercício de sermos testemunhas do Teu Filho Jesus, o Cristo, o nosso Salvador. Pai Celestial, que cada um de nós temos uma semana de graça, de bênçãos, uma semana de vitória, e por onde nós estivermos, essa luz de Cristo seja manifesta em todos os lugares. Amém. Glória a Deus. Vamos aplaudir o Senhor? Amém. Aleluia. Aleluia.